Edu, por favor, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dos relacionamentos onde um dos parceiros está num papel de vítima, vamos dizer assim, onde ele sempre chega no consultório falando a respeito que o outro é o problema, que o outro é o conflito, que por causa do outro acontece tal e tal coisas. Enfim, no meu ponto de vista, né, um relacionamento sempre, a responsabilidade do que está acontecendo é 50% de cada um. Só que eu sei que, na verdade, você tem uma opinião diferente da minha. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, para eu saber mais a respeito do seu ponto de vista. Mayra, eu desacredito que exista relacionamento equilibrado. Não existe relacionamento equilibrado. O que existe é atendimento das expectativas e necessidades, que são diversas e de âmbitos muito diferentes dentro de uma relação. Então, cada um chega com uma expectativa e necessidade. O que eu acredito, e eu acredito que a vida tenha me mostrado e me faz olhar muito para isso, é que na dinâmica do relacionamento, ninguém entra com 50% de nada. O que pode acontecer é que as pessoas se disponibilizam e aceitam a ideia de se relacionarem. E normalmente pela carência ou pela vantagem ou pelo benefício que vai ser atendido dentro da relação. Então, quando uma pessoa se coloca como vítima, ou quando ela se coloca como alguém que tem necessidades e demandas que não estão sendo atendidas por causa do outro, é lógico que há vantagens em se estar na posição de vítima. Sim. A vítima é mais cuidada, a vítima é protegida, a vítima é frágil. E há, muitas vezes, a satisfação da outra parte quando se vê a pessoa dominante, o direcionador da relação, a pessoa que vai levar ou conduzir a relação de acordo com os desejos e anseios que essa pessoa tem. Sim, mas mesmo assim, eu acredito que existe um sofrimento muito grande, tanto que a pessoa chega na clínica justamente porque ela está insatisfeita com aquele tipo de relacionamento e ela acredita que a culpa realmente é do outro. Então, ela se isenta de uma culpa. E quando eu falo dos 50%, eu não estou necessariamente falando que existe um equilíbrio na relação, e sim que existe uma responsabilidade do que acontece dentro dessa relação, desse casal. Então, aqui ela está num papel de vítima, só que na verdade é responsabilidade dela a insatisfação do que está acontecendo, porque ela está depositando todos os seus anseios no outro, como se o outro fosse responsável para satisfazer somente as necessidades dela. E aí, como que fica nisso? E aí é o que você acabou de dizer, os anseios e os papéis. Muitas vezes uma pessoa entra num relacionamento, ou eu entro num relacionamento, e me é satisfatório e confortável o papel de mandante, de dominador. Muitas vezes é satisfatório quando um outro eu entra no relacionamento, ter o papel do sofrido, do incomodado, do insatisfeito. E aí, eu acho que é importante nós nos colocarmos sobre qual é a importância da psicanálise ou da terapia nessa questão. Quando uma relação chega à terapia, é porque realmente há um desconforto, um desentendimento e a busca de uma solução de fora, de uma visão de fora para isso. Mas muitas relações vivem e sobrevivem sem nunca procurar uma terapia e desenvolvendo essa dinâmica. A maioria das relações. Por quê? Vamos nos lembrar, a formação do sujeito e a identificação da psique do sujeito, ela vai se formando nas dinâmicas. E se nessa dinâmica a pessoa se encontra e se vê favoravelmente atendida nesse papel, esse papel não é um problema. É só uma postura diante de uma relação, que poderia ser numa relação amorosa, mas que talvez já tenha se desenvolvido na relação profissional, na relação com a família, e que não é incômoda num todo. Vamos nos lembrar também que muitos dos relacionamentos começam a ter problemas, por exemplo, pós-pandemia, quando o casal tem que conviver. Existem válvulas de escape para além da relação a dois, a relação com amigos, a relação social, a relação profissional. Então,
as pessoas encontram meios de evasão para sobreviverem e conviverem com tudo aquilo que elas estão recebendo e dando dos papéis que elas assumiram na relação. Sim. Óbvio, num caso como esse, onde as pessoas têm que conviver muito tempo, num espaço restrito, muitas dinâmicas começam a parecer saturadas. Mas dizer que isso seja uma dinâmica comum e que a relação seja isso é muito complicado, porque invalida todas as outras relações que são desequilibradas, mas onde os papéis são aceitos. Sim, existe, vamos dizer, uma homeostase dentro daquela relação, naquele sistema familiar, para que as coisas aconteçam dessa maneira. E, na verdade, também existe, como você mesmo disse, algum tipo de satisfação para se permanecer naquele lugar. Só que, vamos supor, a pessoa chega no consultório justamente com uma intenção, não existe um direcionamento para uma autonomia, para um trabalho de desenvolvimento pessoal daquela pessoa, de um fortalecimento mesmo de autoestima, porque quando a gente começa a trabalhar um pouco essa relação da autoestima da própria pessoa, porque ela acaba valorizando a cada dia mais, um pouco mais, a sua própria pessoa e deixando de levar, de supervalorizar a opinião, vamos supor, dessa pessoa que está nessa posição de superior ou de acusador ou de sei lá o que, salvador, enfim, do triângulo dramático que for o caso dessa família. Sim, quando o casal se pressupõe, normalmente não é o casal, é alguém do casal que se pressupõe a participar de um acompanhamento terapêutico, é porque realmente a percepção de que há um desconforto no cumprimento do papel, no estabelecimento do papel, na cobrança de se estar naquela posição, é maior do que o benefício. Não quer dizer que a pessoa não goste daquele papel. Que ela não tenha prazer naquele papel. Exato, mas talvez, e eu acho que o conceito de saturação é interessante, de tanta exposição e de tanta exigência ou de tanta demanda atendida, chega uma hora que eu não tenho mais aquela necessidade. Aquela necessidade foi sanada. E uma vez que a necessidade foi sanada, qual é o próximo passo? Porque a gente tem que lembrar que se a relação se constituiu e se estabeleceu dessa forma até o ponto de ser desconfortável, significa que em algum momento foi confortável. Alguma coisa mudou entre as partes para que isso se torne um problema hoje, nesse momento. E óbvio, as pessoas são transitórias, nós mudamos. Se nós não mudássemos, ainda estaríamos mamando no peito da mãe e usando fralda. Nós mudamos, a gente evolui e tem as necessidades atendidas e novas necessidades demandadas. Talvez seja uma necessidade que foi demandada. É muito comum, por exemplo, num relacionamento onde uma mulher tenta se pôr como mãe do marido ou que o esposo tenta se pôr como pai da esposa, em algum momento, por acontecimentos diversos na família estendida, um deles fala, não aceito mais esse papel não me interessa mais. É lógico que não vai chegar nessas palavras, ele vai falar, olha, a relação me desagrada. A relação mudou, me desagradou. Mas quem mudou foi a pessoa diante da relação. Sim. E a mudança da pessoa diante da relação é o que vai trazer o incômodo. Então, não é para trazer a pessoa de volta ao problema, mas é para dizer para ela exatamente isso. Algo mudou e isso é parte da evolução. Se as duas pessoas perceberem isso, elas vão poder se posicionar diante disso. Mas nunca foi uma relação equilibrada. Foi uma relação.